Olá, pessoal! Todo mundo bem? Todo mundo ótimo? Todo mundo tranquilo? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um curso. Vamos falar sobre compreensão e interpretação de texto e algumas informações é importante que eu compartilho com vocês. Tudo que vocês precisam saber em relação tanto compreensão quanto interpretação e teoria de texto vão estar aqui nessas aulas. E a gente vai evoluir juntos até a gente chegar onde a gente quer chegar, onde a gente tem que chegar, acertar toda e qualquer questão com propriedade quando a gente fala de compreensão e interpretação de texto. Então, na tela aí para vocês. Pessoal, é o seguinte. Aqui nós temos a primeira informação essencial e eu preciso explicar isso para vocês. Compreensão é diferente. Então, esse conectivo aqui ele tem uma ideia de soma. Não é compreensão ou interpretação de texto. É compreensão e mais. Então, aqui a gente tem um maisinho, ó, mais interpretação de textos, ok? Então são assuntos completamente diferentes, são ideias diferentes, são conceitos diferentes. Imagine, compreensão está no texto, você vai lá no texto e encontra a informação. Interpretação, a gente vai ter que ir além, e a gente chama com a letra I mesmo. Inferência. Já fica aí a maior dica para vocês. Na inferência, a gente tem que ir não de acordo com o texto, mas o texto é um suporte textual, ele vai nos dar algumas pistas do que a gente quer realmente, só que nós vamos além do texto. Ah, professor, entendi. Isso é importante? Sim. E a gente vai observar todas essas ideias. Então, olha só o que vocês vão guardar. Compreensão é diferente de interpretação de texto. Mas, professor, todas as vezes que a gente leva em consideração algum assunto de compreensão e interpretação, a gente tem aquela primeira questãozinha do nosso concurso que cobra algo relacionado à tipologia textual. Tipologia textual já envolve um outro assunto que a gente chama de teoria de texto. Ah, professor, então é diferente? Sim. Só que nós teremos também essas informações neste curso. Ah, professor, então a gente vai falar de teoria de texto. O que seria essa parte de teoria de texto? A parte de tipologia textual, quando a gente fala também de alguns gêneros textuais, quando a gente fala de figuras de linguagem e outras ideias mais. Então, tudo isso nós vamos observar. A gente tem também a parte de teoria da comunicação, o que são funções de linguagem. Então, essa parte de teoria de texto, nós vamos entrar nela, só que eu quero que vocês levem em consideração que o ponto inicial para o nosso objetivo, nosso concurso público é justamente compreensão e interpretação de texto. Então só vamos. Pessoal, essa frase aqui ela é fantástica. E eu trouxe ela para vocês para a gente ter como um ponto de partida uma frase de Michael Jordan. Ele fala para a gente o seguinte, ó, eu errei mais de 9 mil arremessos na minha carreira, perdi quase 300 jogos, em 26 oportunidades confiaram em mim para fazer o arremesso da vitória e eu errei. Eu falhei muitas e muitas vezes na minha vida. É por isso que eu sou um sucesso. E essa informação é importante para a gente, para essa aula, porque a gente erra muito, né? A gente sabe que não é fácil e a gente vai errar bastante questões de interpretação até a gente chegar onde realmente a gente quer, ser um sucesso. Então a gente vai se colocar no campo de batalha. Por isso que estas aulas elas estão recheadas de exercícios para que a gente possa treinar o máximo que a gente puder e zerar as possibilidades de cobrança. Isso é importante, vamos lá. Professor, então se a gente conseguir entender como é que o examinador elabora questões, se a gente conseguir zerar as possibilidades de cobrança, se a gente observar quais são todos aqueles assuntos ou aqueles tipos de questões que podem ser exigidas em minha prova, para mim vai ficar muito mais fácil, exatamente, e a gente vai trabalhar em cima dessa ideia, beleza? Então vamos lá, olha que interessante. Dicas essenciais. Toda vez que você for compreender, toda vez que você for interpretar textos, não importa quais sejam, é importante você ter uma riqueza vocabular, você saber de léxico. Para quem não sabe, léxico é a mesma coisa que dicionário. Qual é o tamanho do seu léxico? Você é uma pessoa que lê muito? Você é uma pessoa que lê pouco? Como é que as provas são elaboradas? Isso daqui é importantíssimo, gente. E a gente vai trabalhar essa ideia. Nós temos um livro fantástico, que é o livro do Libânio, Didática, que ele ensina como elaborar as provas. E a gente começa a ter uma linha de raciocínio diferente. Quando que uma palavra, quando
que um texto, quando que uma frase, quando que uma oração ela vai estar em sentido conotativo ou em sentido denotativo. Conotativo é um sentido figurado e denotativo com a letra D é um sentido dicionarizado. Eu vou ensinar para vocês também como memorizar essas informações. Então eu utilizo algumas estratégias importantes de memorização e vou compartilhar com vocês. Já está tudo feito, já está tudo pronto. Seu objetivo é só chegar aqui e brilhar. Nós teremos 20 informações fundamentais para entender um texto com propriedade. Vou comentar todas elas com vocês também. Além disso, nós vamos trabalhar sim a parte de estratégias para interpretar um texto de uma maneira ideal. Nós teremos uma estratégia, professor, para interpretar um texto? Sim. Vamos falar sobre o que é um texto, que são os elementos essenciais de um texto. Então, Maria da Costa Val, ela trouxe um livro muito legal, vou compartilhar esse livro, essas ideias com vocês, e ela fala pra gente que texto, para ser texto, tem que respeitar algumas nuances. Intertextualidade, olha que legal. Poderia ficar horas tentando te explicar o que é isso, mas imagine um texto dentro de um texto, uma citação, uma alusão, citação direta, citação indireta, é só isso. E a gente vai ver os principais termos de intertextualidade. Operadores argumentativos. Sabe aquela palavrinha que veio para poder dar um realce no texto? Por exemplo, um advérbio. Aparece lá, primeiramente. É importante observar. Ué, um advérbio. Um operador argumentativo. Uma palavra denotativa, isto é, ou seja, por aí vai. Tudo isso ajuda numa ideal interpretação. Então, olha só. Importante. Professor, por que a gente inicia com compreensão e interpretação de textos? Sendo que um pouco de gramática é importante para a gente entender o texto em sua plenitude. Porque a partir de agora, tudo que você for ler, você não percebeu, mas tudo que a gente lê, a gente pratica compreensão e interpretação de texto. Então, eu preciso que você tenha todas essas informações correndo na sua corrente sanguínea para que você possa pegar um texto, compreender, interpretar com propriedade e acertar questões. Então, olha só que interessante. Não é hoje, é sempre. Todos os dias você pega um texto, todos os dias você se depara com uma linguagem verbal ou não verbal, um gesto. E é importante você saber interpretar. É importante você saber compreender todos os tipos de textos que nós temos no dia a dia, no cotidiano. Tudo isso é importante. Então, nada mais justo do que a gente iniciar por este assunto tão importante em língua portuguesa. Só vamos. Então, olha só. Professor, ainda em relação à compreensão e interpretação, nós vamos ver pressupostos e subentendidos, tipologias textuais, gêneros textuais, tipos de discurso, estratégias argumentativas, quais são os elementos de comunicação, os vícios de linguagem e as figuras de linguagem. Ah, professor, então olhando aqui, realmente a gente não vai se limitar à compreensão mais e interpretação de textos. A gente vai além. Nós vamos falar também de teoria de textos. Exato. Aí sim o seu estudo vai ficar completo. Entendi, professor. Então, olha só, vamos lá. A gente vai ver essa parte, que é toda essa parte aqui, ela é relacionada ao que a gente precisa de informações para compreender e interpretar um texto. Só que na sua prova podem cair questões sobre teoria de texto. Ou seja, qual a tipologia textual? Quem gosta de dinheiro decora isso aqui fácil, hein? Din 3. Como assim, professor? Nós vamos ver, pode ficar tranquilo. Ou o texto ele é dialogal, ele é descritivo, ou é dissertativo, argumentativo ou expositivo, ou é injuntivo ou narrativo. Nós trabalharemos essas estratégias argumentativas e estratégias também de memorização, pode ficar tranquilo, ok? Aqui nas estratégias argumentativas a gente começa a entender qual foi a ideia inicial para o examinador escrever o texto e por aí vai. Então olha só que interessante, professor, tudo isso daqui está relacionado a um tópico que eu gosto de chamar de teoria de texto. Então olha só, além de compreensão e interpretação de texto, para o nosso estudo ficar completo, nós vamos somar com a ideia relacionada à teoria de texto. Então, teoria de texto é importante para a gente, beleza? Então vamos lá. Considerações iniciais. Às vezes a gente se depara com um texto e a seleção vocabular não é aquela que a gente tem um contato cotidiano, uma ideia central.
E aí a gente precisa observar algumas nuances e detalhes para não se perder e identificar o mais rápido possível a ideia central do texto. E como nós fazemos isso, professor? Com resumos inteligentes. Então, vou ensinar para vocês que o primeiro momento, o primeiro contato de um texto que você realmente tem que ler, nós chamamos de leitura inteligente. Inteligente. E o que seria essa leitura? A gente faz uma leitura mais atenta, com perspicácia, uma leitura mais pausada, a gente respeita os sinais de pontuação e por aí vai. Isso é uma leitura inteligente. E durante essa leitura nós podemos criar o que nós chamamos de mapas. Mapas de textos. Professor, é como se fosse um mapa mental? Pode ser, é parecido. Então a gente vai criando o quê? Uma linha de raciocínio por meio dessa leitura inteligente para que a gente não deixe passar nenhuma informação essencial. Só que para isso, nós precisamos sim fazer o que a tia Maricota pediu para a gente desde a segunda série. Como assim, professor? Gente, dicionário. Utilize dicionário. Dicionário é importante. Tenha um dicionário do seu lado. O professor gosta de utilizar meu celular. Não tem problema. Não tem problema. Use o celular, mas não deixe de consultar o real significado das palavras que você está tendo contato durante o seu processo de ensino-aprendizagem. Por quê, professor? Porque lá no dia da sua prova é diferente. No dia da sua prova é outra ideia. Você não vai ter um dicionário do lado, você não vai ter um celular, você não vai ter o Google para consultar. Então trabalhe essa ideia o máximo que você puder agora, no campo de batalha, enquanto você estiver treinando. E quando chegar lá, no dia D, você vai brilhar. Do jeito que tem que brilhar. Beleza? Então olha só que interessante. Qual é a estrutura do texto? O que é uma progressividade textual? Será que o texto ele começa com uma introdução, aí ele vai crescendo, ó? Olha só que interessante, vai crescendo. Desenvolvimento, 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 e ele termina numa conclusão? Será que esse texto ele traz pra gente essa ideia? Começa em uma introdução, ele tem um desenvolvimento, ele tem. E depois, por fim, ele termina em uma conclusão? Então, olha só que interessante, isso se chama progressividade textual. Então, é importante que todo texto ele tenha essa ideia. O texto que você vai escrever, mas é importante também o texto que você vai ler. Ele é um texto bem elaborado, guarde essa informação. Por fim, o campo semântico. Será que você está entendendo o sentido daquele texto? É interessante? É importante? Faz sentido? Beleza? Tudo isso é importante. Dentre essas considerações iniciais, agora sim. Professor, como que as provas de compreensão e interpretação de textos, elas são elaboradas? Como que as questões são elaboradas? Isso é importante. E aí você não precisa, de maneira pontual, ler este livro. Eu já sondei essas informações para vocês, que é justamente um livro que fala de didática, como elabora provas, é um livro da área da pedagogia. E aí, assim, eu, por ter formação também na área da pedagogia, fui obrigado a ler esse livro. Esse livro é fantástico. Mas ele explica como é que a gente elabora a prova. Primeira informação. Você sabia que o examinador gosta de extrapolar? O que é extrapolar? Gente, ele vai mentir para você. Ele pode mentir para você extrapolando ou ele pode mentir para você reduzindo. Como assim, professor? Tem uma informação no texto e aí ele vai colocar uma outra informação que na maioria das vezes é verdadeira, só que ele vai colocar uma mentira. Ele vai extrapolar. Ele vai colocar informação a mais. Ou ele pode reduzir. Ele vai reduzir e colocar informação de menos. Professor, entendi. Então, se extrapolar ou se reduzir a informação que a gente chama de essencial, a gente tem uma questão que está errada. Aí o aluno fala bem assim, ó. Professor, tem duas questões certas na minha prova. Isso não existe. Não existe. Ou é a letra A, ou é a letra B, ou é a letra C, ou é a letra D. E se tiver, é a letra E. É uma alternativa somente que você vai ter que assinalar como correta. Não é mais de uma. Professor, mas essa daqui fala. Não. Você tem que buscar uma informação ideal, adequada, a que responde exatamente o que está pedindo. Ponto final. Nós faremos isso
nas questões e vocês vão perceber que essa linha de raciocínio ela é importantíssima, beleza? Dando continuidade. Professor, então o examinador ele pode extrapolar, o examinador ele pode reduzir. Quando ele extrapola, ele coloca informações a mais. E quando ele reduz, ele limita o texto que você leu. Então a gente tem uma carência de informações. Aí o aluno ele tem que ir atrás daquela questão que é a mais correta. Que questão é a mais correta? Aqui responde. Ela vai responder exatamente o que o examinador pediu. E se você conseguir atrás dessa informação, se você conseguir encontrar essa informação, você acertou o item, ok? Outra informação. O examinador, na hora de elaborar as questões, na hora de elaborar uma prova, ele tem que ter a parcialidade em relação ao texto. Ele não pode ficar falando assim, ó, nossa, que texto ruim, que texto superficial, a abordagem não está completa, a abordagem está completa, o argumento ele é pífio, pequeno, irrisório, a abordagem não está legal. Ele não pode ficar emitindo juízo de valor. O objetivo dele é elaborar um texto, elaborar questões que ele consiga mostrar para o aluno que ele consegue assinalar um item, ou certo ou errado, ou alguma outra alternativa, e ele consiga acertar aquela questão, beleza? Dando continuidade. Professor, existe uma questão que vai contradizer, muito importante, guarde, aqui. Eu quero que você faça uma observação importante. Espero que você tenha o seu material em mãos, que você esteja com ele todo impresso, e você faça essas marcações. Cuidado. Muitos candidatos, na hora de observar esse tipo de questão, erram por besteira. Olha só, professor, o que é contradizer? Gente, se eu falei A, eu vou falar não A. Dá um exemplo, professor. Então fala assim, ó, Michael é feio. Só que eu continuo falando de Michael. Olha só, agora Michael é bonito. Mudou. Uai, o que aconteceu? Eu continuo falando de quem? De Michael. Ok? Isso é o quê? É uma contradição. Agora imagina não abordar o assunto. Eu falo de Michael. E do nada, eu pego e falo o seguinte: Ricardo! Uai, quem é Ricardo, meu Deus do céu? Gente, você percebeu que eu mudei? Quando eu mudo o assunto, eu simplesmente deixei de abordar o assunto, o tema central. Agora, se eu falo de Michael, bonito, Michael, feio, eu continuo falando de Michael. Agora, se eu falo de Michael e do nada eu tô falando de Ricardo, gente, aí não é contradição. O que é isso? Você não abordou o assunto. Cuidado. Próximo tópico, a sua prova também existem alternativas simples. Sabe aquela alternativa bem bobinha? Você fala assim, não é possível. Essa questão tá fácil demais. Eu não acredito que o examinador cobrou isso. Isso pode acontecer na sua prova. São aquelas alternativas simples. O examinador ele faz uma certa estatística, um estudo. E na maioria das vezes só vai errar esse tipo de questão quem chutou. Porque ela é tão óbvia que você não vai marcar ou vai marcar como errada lá na hora da sua prova, ok? Então olha só que interessante, aqui a gente conseguiu observar 6 tópicos e esse sétimo aqui é importantíssimo. A inferência é você ir além do texto. Olha que interessante. É possível inferir do texto, é possível deduzir, é possível subentender. Será que nós conseguimos concluir do texto o quê? É diferente. Eu quero informações que elas estão implícitas. A inferência ela só é correta porque ela tem um respaldo gramatical ou textual. Então, cuidado, pelo amor de Deus, com as extrapolações. Já vimos. Se o examinador extrapolar a questão, ela está errada. Ok? O item vai estar errado. Ele colocou informação a mais. Então, aqui, a gente tem um outro tipo de questão importantíssima e é o tempo todo. Olha só o que eu vou colocar. Ó. O tempo todo. Você vai ter que observar se uma palavra, vou guardar aqui, olha só, se uma palavra ou se uma frase ou se uma oração ou se o texto inteiro, ele foi empregado com um sentido conotativo de conto figurado ou denotativo com a letra D de dicionário. Ah, professor, interessante. Com e D. Então, olha só.
Conto. Imagine o conto da Chapeuzinho Vermelho. Não é figurado? É, professor, não tem como, né? Ou seja, a gente sabe no sentido figurado, ó. Figurado, a gente sabe que de maneira pontual, Chapeuzinho Vermelho. Não tem como o lobo mal ele simplesmente chegar na casa da vovó, colocar a vovó no guarda-roupa. Depois que coloca a vovó no guarda-roupa, ele veste a roupa da vovó. Chega a Chapeuzinho e pergunta: Nossa, vovó, que nariz grande você tem? Que orelhas grandes você tem? Que olhos grandes você tem? Não é algo figurado? Sim, é um conto. E é por isso que eu faço essa referência para os alunos. Olha só, quando eu coloco conto, vou colocar aqui para vocês, ó. Conto, só para você lembrar de conto de fadas, por exemplo, porque conotativo é um sentido figurado. Já denotativo, eu coloco a letra D aqui, ó. Percebeu que eu coloco a letra D de dicionário? Por que essa referência, professor? A letra D, vou apagar aqui e colocar bem bonitinho aqui para vocês, ó. Aqui, ótimo. Colocar aqui, ó, a letra D. A letra D, posso até colocar aqui de verdinho para vocês não se confundirem. A letra D é um sentido real. Então, olha que legal. Quando a gente tem aqui um sentido real. Sabe quando a gente pega o dicionário? Por isso que eu coloquei letra D aqui de dicionário. Dicionário. Para poder observar o sentido de uma palavra, a gente quer o sentido real dela. Então, letra D, denotativo. Dicionário, sentido real. Conto, conotativo, sentido figurado. Isso aqui é importantíssimo. É tão importante que eu fiz uma ficha para você. Professor, o que é ficha? Aí agora eu vou mostrar para vocês a maneira estratégica que eu estudo. Foi assim que eu consegui ser aprovado em vários concursos, ok? Então, olha só, aqui é uma ficha. Professor, quando o senhor estudou, não tinha como, digamos assim, na minha realidade naquela época, né? Antes do YouTube, essa é a verdade. Então a gente tinha muitas pessoas, eu estudo por mapas mentais, eu estudo só lendo, só fazendo exercício, por aí vai. Só que o mais importante não é apenas estudar, é você lembrar de tudo no dia da sua prova. Então você tem que criar estratégias de memorização. As estratégias que eu criei, eu estou compartilhando com vocês aqui nesse curso de português. Então neste curso aqui eu vou compartilhar tudo que eu utilizei para guardar as informações de português para acertar questões de maneira objetiva. Nosso concurso é uma prova objetiva, né? Então a gente precisa, na prova objetiva, ir com propriedade e acertar os itens. Então olha só que interessante, na tela aí para vocês, isso aqui é uma ficha. Então vocês vão ver várias fichas, tá bom? E essa daqui é uma das fichas. E aqui é onde eu resumi a parte de sentido conotativo e sentido denotativo. Então, sempre utilizando abreviaturas, abreviações, imagens, para poder facilitar. Então, olha só que legal. Conto, sentido o quê? Figurado. Aí eu coloquei umas figurinhas aqui, ó. Denotativo, dicionário. Sentido o quê? Real. Aí eu coloquei um real ali, ó. Coloquei pra gente pegar e fazer essa simbologia. Só para não esquecer essas informações. E aqui, olha que legal. Eu olho para essa ficha e eu tento lembrar. Então, eu resumo para vocês. Como é que as questões são elaboradas, professor? Queria saber. Se eu souber como as questões são elaboradas, eu fico com mais propriedade. Eu vou ter mais propriedade para poder acertar os itens. Então, olha que legal. Ou o examinador vai extrapolar, ou ele vai reduzir. Ele não pode ficar emitindo juízo de valor. Existe a contradição. Existe não abordar o assunto. Existem as alternativas simples que o aluno quer trocar o gabarito no final da prova. Ele está descansado, marca um item. Aí depois de que ele começa a se cansar, eu acho que eu vou trocar o gabarito. Não, tem as inferências e nós podemos observar tanto o sentido conotativo ou denotativo em todos os textos. E olha que legal, o que é isso aqui, professor? Gramática. Vocês vão aprender que a interpretação ideal, ela vem também com algumas dicas de aplicação da gramática ao texto. Gramática aplicada ao texto é quando a gente entende de gramática. Então, a gramática ela vai te ajudar também na boa leitura. Mas a partir de agora, vocês têm que colocar em mente, você vai interpretar a vida inteira texto na sua vida, ok? Dando continuidade. Olha só exemplos de inferência. O Japão não investe mais em saúde. Uai, como assim, professor? O que aconteceu? Aí muita gente vai falar bem assim, não investe mais. Será que é de quantidade, de dinheiro? O que significa isso daqui para você? O Japão não investe mais em saúde. Significa que lá atrás, gente, ele já
investia. Olha que interessante. O Japão não investe mais em saúde. O que a gente tem aqui? Lá atrás, ele já investia. E agora, não investe mais. Ué, professor, sério? Sério. Olha só. O Japão não investe mais em saúde. Lá atrás ele investia, agora não investe mais. Ué, professor, interessante, né? Então aqui é o quê? Uma interpretação, uma inferência. Então alguém pode perguntar: o Japão, ele investia no passado e agora não investe mais? Sim. E aí, olha só que interessante. Aqui a gente tem um recorte, um suporte. Então quando eu falo o Japão não investe mais em saúde, significa que lá atrás ele investia, já investia, só que agora não está mais investindo. Professor, então o que é isso? É uma inferência, é uma interpretação. Cuidado, aqui a gente tem que ir além. Vamos treinar mais uma vez, olha só. A ideia apresentada pelo governo foi a mais completa. Sabe o que alguém pode perguntar para vocês? Quantas ideias eram? Aí o aluno fala assim, ai meu Deus, era um monte. Não, gente, não tem como você tirar a inferência de que era um monte. Você pode falar o seguinte, existia pelo menos mais uma ideia. Pelo menos mais uma. Ah, é, professor? É, pelo menos mais uma. E a ideia apresentada pelo governo foi a mais completa, a mais adequada, a ideal. Ah, legal, professor, entendi. Aqui não tem como você falar que eram 2, 3, 4, 5. Professor, essas inferências são inferências simples. E aí muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. Já pensou, das várias ideias apresentadas do governo foi a mais ideal? Não. Eu não consigo saber, por este texto aqui, que tinha várias ideias para poder serem analisadas, ok? Dando continuidade. Olha só. No México já é possível identificar usuários de crack. Uai, como assim, professor? Aqui a gente pode tirar duas inferências. Cuidado. Informação que está o quê? Além do texto. Primeira inferência. Aqui a gente tem um adjunto adverbial de lugar. Ah, verdade, professor. Não está falando de qualquer país. Eu estou falando no México. Não estou falando no Brasil, não estou falando nos Estados Unidos, estou falando no México. Já é possível identificar usuários de crack. Verdade, professor. Significa o quê? Que no México, antes não era possível. Agora, já é possível identificar usuários de crack. Legal, professor. Então, eu tenho duas inferências aqui. Primeiro, não estou falando de qualquer país. Estou falando de quem? Estou falando do México, ok? Segundo, antes era possível. Não, antes não era possível. Já é possível identificar usuários agora. Ah, professor, legal. Então, olha só, de quem que eu estou falando? Aqui um país, beleza? E quando eu coloco já é possível identificar, significa que antes não era. Não era. Vocês perceberam que o texto ele vai te dando pistas de interpretação? Vamos dando continuidade. Olha só que legal. A boa leitura é o domínio gramatical. Então, quando que eu tenho uma excelente leitura de um texto, professor? Quando você domina a gramática. E olha que interessante. Olha só. Caio é um ótimo marido. Deixa a esposa sozinha em casa e vai para o futebol com os amigos. Uai, professor, que ironia. Opa, aí sim, ó. Ironia. Sabe por que tem ironia? Porque eu não tenho nenhum conectivo sinalizando uma ideia de continuidade ou mudando uma ideia. Isso é uma ironia. Eu poderia falar bem assim, olha só, Marcela é uma ótima mãe. Deixa os filhos em casa e vai pro bar com as amigas. Uai, como assim, professor? Que mãe é essa? É uma ironia. É uma ironia. Agora, olha só se tivesse um conectivo. Vamos lá. Caio é um ótimo marido. Todavia, deixa a esposa sozinha em casa e vai para o futebol com os amigos. Mudou. Um conectivo. O que é isso, professor? Uma conjunção. Uma conjunção que a gente chama de conectivo. Um conectivo mudou completamente a ideia de ironia para uma oração que tem sim uma carga de quê? Adversativa. Todavia, deixa... Nossa, professor, verdade. Olha só. Marcela é uma ótima mãe. Embora deixe os filhos sozinhos
pra ir com as amigas pro bar. Aí agora mudou. Não é mais uma ironia. Então quando eu falo assim, Marcela é uma ótima mãe. Deixa os filhos em casa e vai pro bar com as amigas beber. Uai, professor, aí todo mundo quer rir, que é uma ironia. Só que aqui não, quando tem sim um conectivo, mudou a ideia. Beleza? Então olha só, este primeiro bloco nós findamos aqui. Espero de coração que você tenha evoluído muito, tenha entendido a nossa proposta e vamos para cima. Até a próxima aula. Tamo juntos!